Olá pessoal, nessa aula a gente vai criar então os render layers. Os render layers são renders onde a gente pode exportar nossas imagens de animação em camadas diferentes para depois a gente fazer a composição, ok? Para gerar o nosso vídeo final tudo composto. No caso a gente poderia renderizar desse jeito, igual eu estou mostrando para vocês, mas ele seria um layer só, e a gente não teria muito controle em ajustar eles, tá? Então o ideal é a gente separar isso em layers. Vou mostrar para vocês, então no caso eu vou dar um fechar nessa janela e o que eu vou mostrar para vocês agora é, por exemplo, que eu criei uma listinha rápida aqui, ó, só para me lembrar quais são os render layers principais que a gente vai criar, tá? A gente vai tentar criar tudo nessa aula, mas se não der tempo, a gente vai dividir um pouco em algumas outras aulas. Então aqui no caso, o render layer que a gente vai criar é o background de referência. A gente vai criar um render layer para o nosso shadow, ou seja, nossa sombra, o fog, que é o nosso nuvenzinha lá do nosso luz, né? E o character também, que a gente poderia chamar char, ok? A gente chama char, ou então character. A gente vai criar um render de occlusion e o outliner, ok? A gente poderia, no caso do 3D, a gente poderia criar vários outros render layers para que a gente tenha especularidade, a gente tenha somente as cores, a gente tenha também algumas informações de reflexo. Então a gente pode dividir ainda vários outros render layers. Esses render layers eles podem ser feitos em vários tipos de renderizadores diferentes. Se você não conhece um pouco sobre isso, eu aconselho que você veja um pouco no nosso blog. Tem um curso de Maya 3D, um curso 3D básico, onde a gente vê um pouco sobre o que é os renderizadores, ok? Aqui eu vou diretamente já no assunto de criar os nossos render layers, que são chamados render passes, tá? Então são passes de render que a gente vai criar. Rapidamente, então, vamos fazer o render de background. Então, no caso, por exemplo, a gente vem aqui na nossa tab Render, ok? Provavelmente aqui eu vou pedir para ficar um pouco mais alto essa tab de Render, justamente para não ficar em cima da nossa janela de câmera, né? Que eu dou tchauzinho ali. Ok? Aqui, no caso, a gente tem um Master Layer, que é o render principal. A gente vai ajustar outros render layers. Então vamos para a nossa câmera, porque a gente vai ver o render layer associado na nossa câmera. Eu já vou pedir aqui para ele mostrar, tirar esse Use the Full Material, para a gente ver já o personagem como ele está, ok? Então, deixa eu ver, o nosso Paint Effects não está aqui associado. Ah, está associado, ok, está tudo ali. O que eu vou fazer agora inicialmente é criar alguns render layers. E se a gente cria com esse botãozinho final aqui, é legal porque ele já vai associar os objetos que estão selecionados naquele instante como objetos que serão renderizados, ok? Então no caso eu vou pegar nosso background half mesh, que é o nosso plano lá do fundo. Ele não precisa de luz, ele não precisa de nada, só precisa dele porque ele vai renderizar sozinho. Então eu posso vir aqui, clicar nele e ele já vai criar um layer 1 aqui pra gente. Então eu vou ver o layer 1, olha lá o que tem no layer 1, tá só isso aqui associado. Se a gente vê o render do layer 1, só para a gente desencargo de consciência, saber o que é que ele está sendo renderizado, ou seja, ele vai renderizar para a gente a nossa referência do nosso background, tá? Então esse daqui que é o nosso render 1, layer 1, ok? Então o layer 1 eu vou renomear ele como, por exemplo, BG, ref, ok? Então esse daqui é o nosso layer primeiro que a gente tem, tá? Nosso segundo layer que a gente vai querer fazer, vamos ver, no nosso aqui é o shadow. Vamos fazer um shadow então para eles. O shadow a gente vai precisar, no caso, volta para o master layer para a gente ver todo mundo e a gente não se perder. Então o que a gente precisa no shadow? A gente não precisa do background, a gente vai precisar, por exemplo, do nosso personagem e do chão. Então a gente tem um chão aqui que segue o personagem, a gente também tem o personagem aqui, no caso, o Léo. Ok? Então esses daqui serão quem vai gerar as nossas sombras, tá? Então aqui eu vou criar mais um layer. A gente precisa do nosso da nossa luz também aqui, ó, que é a luz do nosso shadow, ok? Então quando esses três estiverem selecionados, a gente pode pedir mais um novo layer aqui, e esse novo layer vai ser o nosso shadow. No caso ele tem uma luz aqui, né? Uma luz, o chão e o personagem. Então esse daqui é o nosso shadow. Lembrando que a gente vai ter que fazer um truque aqui agora para o nosso personagem funcionar direitinho nessa luz. Porque se a gente for ver um pouco mais para frente, onde ele está, dá para ver a sombra dele no chão.
a gente precisa fazer com que ele ilumine o nosso personagem, só que o nosso personagem ele não seja renderizável com sombra. Tá? A gente vai ter que fazer ele não gerar sombra. Então, o ideal, a gente vê aqui, por exemplo, no render, só para mostrar como que ele está. O ideal é a gente vir e tirar essa coloração aqui do nosso personagem, porque olha, se a gente for ver aqui em alfa, dá pra gente ver a sombra. Então isso aqui tudo é sombra que vai ser gerada, ok, esse branquinho no pé dele, mas a gente não quer essa informação daqui, ó. Essa informação do personagem ela não entra no nosso layer. Não tem tanto problema se a gente colocar esse layer atrás do personagem, não tem tanto problema, mas eu vou mostrar para vocês como tirar essa informação aqui do personagem, tá? A gente faz isso através da informação de que o personagem ele pode fazer sobrescrever no nosso personagem o nosso shading, e quando a gente pede o nosso shading de use background ele não vai renderizar o personagem, tá? É isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar aqui no nosso personagem e, por exemplo, o render mesh dele ali, né? O render group no caso, e eu vou dar um override no nosso material. Então vamos lá, rapidinho, o Maya vai abrir pra gente, só um minutinho. Maya abre pra gente o nosso personagem. Eu vou salvar nossa cena porque o Maya ele gosta de dar surpresas, então eu já vou salvar ela como 05, ok? Para ter uma garantia de que a gente está fazendo o nosso render layer no 05. E agora eu venho aqui e vou escolher o nosso render layer, render group no caso, e vou pedir aqui com o botão direito, eu vou pedir aqui ó, overrides, eu vou pedir aqui ó, create new material override, tá? Aqui eu vou pedir um use background. Então no caso esse layer vai fazer com que o nosso personagem não seja renderizado porque ele está em use background. Vamos ver agora como que ele fica. Só para mostrar para vocês que esse é o resultado que a gente quer. Ó. O nosso layer está todo preto, porque não tem informação de luz, de render, porque ele está tudo uso background. Se a gente for ver, olha, tem aqui o nosso personagem com a sombra. Repare que ele está gerando sombra nele mesmo. Isso é o branquinho aqui que vai sair preto no nosso render. Então eu vou tirar agora esse branquinho, fazendo override lá nas configurações do nosso material, do nosso, como se diz? Material que a gente veio acabar de fazer o nosso use background, ok? Então, vamos lá, vamos escolher o nosso material que foi criado, que é um material novo. Então a gente for vir aqui no Window, Render Editor, Hypershade, ele vai abrir os materiais. Esse aqui é o material que ele foi está fazendo override. Esse aqui, ó, Use Background, ok? Então esse aqui é o nosso material que ele acabou de criar agora para o nosso personagem. Eu vou pedir aqui para ele não ter reflectividade e ele também aqui, no caso do nosso material a gente pode deixar assim, que ele já tirou reflectividade, já é um passo a mais. E o outro que a gente vai fazer, em cada um dos nossos meshes, no caso a gente vai fazer um override de novo. Por exemplo, eu vou pegar o override por exemplo, vamos pegar o do corpo, né? Que a gente já vê direto qual que ele está resolvendo lá. Já vou mostrar para vocês. Cadê o corpo? Body. Ó, tá custando encontrar ele aqui. Vamos fazer para a cabeça, por exemplo. Ok? Aqui a gente vai selecionar, então, no caso, a gente procura aqui o nosso mesh, ok? Esse daqui. E quando a gente abre o mesh, a gente tem aqui render stats. No caso, a gente vai pedir para ele não receber shadows, ok? Então ele não recebe shadows. Isso ele ficou laranjinha, quer dizer que ele criou um override. Se a gente vier aqui o botão direito, olha para vocês verem, ele tem remove layer override. Então ele vai aplicar isso para todos os layers. A gente não quer, deixa sem porque ele está com laranjinha, tá certo. Então a gente vai fazer isso para todos os nossos meshes. Tá? Que a gente tem ali no nosso modelo. Isso aqui demora um pouquinho, porque tem que fazer uma mesh de cada vez. Não dá pra gente fazer isso, a não ser que seja por script. Mas se a gente for ver, um minutinho, acho que eu vou dar um pause no vídeo, só para passar isso em todos os nossos meshes, ok? Então eu vou só ficar tirando esse resave shadows, ok? Já volto. Ok,
Ok, então aqui eu tirei todos os nossos meshes, eu tirei o Resave Shadow, ele ficou laranjinha, lembrando que isso aqui é um override de render layer. Override render layer é sobrescrever uma informação já existente do nosso render layer, ok? Se a gente for ver agora nosso Shadow, se a gente renderizar ele, só para a gente ver como que ele ficou de resultado. Rapidinho a gente vai ver que ele vai ficar pretinho também, porque a informação de cor a gente tirou. E agora a informação de alfa, ou seja, está o alfa somente na nossa, onde a gente quer lá embaixo. O modelo em si ele não está recebendo sombra, então ele está agora sem o valor de alfa dele. Então vai renderizar pretinho, mas o canal de alfa dele está só onde a gente quer mesmo, que é a sombra, ok? Então esse foi um dos render layers que a gente criou, que é o Shadow. Próximo render layer, vamos passar aqui para a gente ver, é o Fog. Fog é bem fácil. O Fog a gente vai criar, por exemplo, um render layer de, aqui no caso, vamos pegar aqui, volta para o Master Layer para a gente ver quem são os caras que a gente vai pegar. E a gente vai voltar no Master Layer. Só um minutinho. Muito bem, aqui a gente pode ver que para o Fog a gente poderia pegar o Spotlight do Fog, mas o nosso... No caso a gente poderia pegar o nosso personagem também, eu acho que fica legal, o personagem recebeu o layer do Fog, a gente pode fazer o mesmo override dele para ele não ser criado nele algumas outras coisas, então a gente vai criar esses dois personagens, esses dois seleções aqui, que é o Light Fog e o personagem. Vamos criar mais um layer com um novo material ali, né, que é selecionado, e esse aqui vai ser o Fog, por exemplo, tá? Então render layer de Fog, e a gente vai também criar no nosso personagem, a gente vai criar um override de material para quem tiver nesse layer. Então override, a gente vai criar o mesmo override, então a gente pode associar aqui, ó, associar material override, que no caso é o nosso use background 2. Então eu vou criar aqui o use background 2. Vocês desculpem, ficou fora da tela, não dá para minha resolução atual ver isso que está ali escrito, mas eu só escolhi o último material que foi criado, tá? Que é o mesmo do Shadow. Assim já facilita para a gente, ele já está configurado para que ele funcione. Então, se a gente for ver o nosso render layer de Fog agora, vamos renderizar ele aqui só para ver como que ele ficou. Provavelmente eu vou querer ligar a sombra para esse render layer, que aqui está o nosso personagem ali como use background, e eu vou criar uma sombra para que ele gere sombra aqui no nosso personagem. Vai ficar bonito o Fog, onde o personagem não tiver, ele vai estar com uma sombra legal. Então vamos aqui rapidamente, a gente vai pedir, por exemplo, no Light, no Fog Light, a gente vai no Options dele aqui e vai pedir, por exemplo, Light Shape, a gente pede aqui, por exemplo, vamos embaixo, Shadows, a gente pede Use the Map Shadows. Vamos aumentar um pouco a resolução para 1024 desse cara. E vamos ver o que dá isso aqui no nosso render. Vamos ver se fica legal. Provavelmente vai ficar legal porque ele vai dar uma coisa legal aqui de sombra através do nosso personagem, tá? Não deu muita coisa legal não, porque ficou meio feio ali, né? Mas vamos tentar melhorar um pouco se a gente tira o receber sombra do nosso personagem. Então a mesma coisa eu vou fazer de novo. Eu vou em todos os nossos geometrias, tá? Que são os meshes, cada uma das nossas meshes, e vou pedir aqui o Resave Shadow para desligar. Ele novamente cria um override para eles, e eu vou repetir isso de novo para todos os nossos meshes que estão aqui. Mais um minutinho, a gente volta. Ok, desliguei aqui então o Resave Shadows para todas as nossas geometrias. Vamos ver como que ficou agora o resultado. Provavelmente vai ficar legal assim. Ele vai ficar recebendo a sombra, mas ele não vai gerar nenhuma informação de... Ele vai gerar a sombra, mas ele não vai receber a sombra, ok? Então, provavelmente aqui ainda não dá pra ver, mas quando o personagem entrar na luz, realmente vai sair uma sombra aqui atrás dele, ok? Então, vou deixar essa opção como nosso render layer. O próximo render layer que a gente pode criar aqui, no caso, é só o mesmo o personagem, tá? Então, a gente vai gerar mais um render layer simples aqui pra gente, na nossa configuração.
eu vou simplesmente selecionar o nosso personagem. Então, vem aqui no nosso Master Layer para a gente ver quem é que vai ser selecionado. No caso, só o nosso personagem e o point de luz. Ponte de luz, que é o shading char aqui, né? Que é o que vai dar o shading realmente para o nosso personagem. Aqui no nosso caso, esse render é bem simples, então a gente só tem uma luz. A gente poderia ter várias luzes para criar na hora de renderizar a cor do nosso personagem. No caso aqui é só o point light shading char, mas no caso não o chão não precisa, pode ser só o personagem em si. Então seleciono o shading char e o nosso personagem. Só um minutinho, ele já vai gerar. Lá, lá, lá. O point e o shading, ok? Então os dois vão ser selecionados para gerar o nosso render somente do nosso personagem. Então vem aqui mais o render layer. Esse render layer, dois cliques nele, a gente vai chamar ele de char, ok? Poderia ser chamado um outro nome se quisesse, que seria character, personagem, o que vocês quiserem chamar. Isso é só o nosso personagem. Se a gente for ver o render dele, claro, todos os render layers a gente tem que ver se eles estão ok. Esse próximo render layer, se a gente está em alpha aqui, né? Se a gente for ver a cor dele, olha lá, ele está só o nosso personagem bonitinho ali para a gente fazer o render dele funcionando, ok? Então, o próximo render layer da nossa lista é o Occlusion e o Outliner. Outline eu vou fazer agora, vou mudar a ordem aqui só para facilitar a gente a nossa compreensão, e o Occlusion eu faço por último. Então aqui, ó, o Outliner, que é o que a gente vai fazer, a gente já tem ele aqui, então no caso a gente vai selecionar somente o nosso personagem e o nosso Paint Effects, que é o do nosso Outline, e vamos aqui criar o nosso novo layer com esses dois, e a gente chama esse cara de Outline. Provavelmente a gente não vai utilizar, mas é interessante a gente criar para aprender, ok? Outline. Vamos fazer um render dele só para ver como que ele está. Aqui no caso vai ser difícil de ver, mas vai dar para a gente ver só na frente do personagem, porque na parte de lateral, onde está a linhazinha, não dá para a gente ver, tá? Então, esse daqui é o nosso outliner, só que lembrando, eu vou também colocar o use background no nosso modelo, justamente para que ele não tenha nenhum problema de render e atrapalhe a cor. Por causa que a outliner vai entrar por cima do nosso. Então, no caso aqui, eu vou selecionar nosso outline e esse daqui eu vou criar um override para ele, ok? Então, não é um override para o nosso layer. Create new material override. Não, vou usar existente, então eu vou criar aqui o nosso layer. Vamos ver como que ficou o render. O render dele. No caso, o nosso material aplicou também no nosso Paint Effects. Não aplicou no Paint Effects, não. Foi ótimo, porque só aplicou em quem eu estava selecionado, que era o personagem. Então, olha lá, o nosso outliner vai sair renderizado desse jeito. Se a gente for ver, ele vai ficar bonitinho para a gente depois colocar isso em composição por cima do nosso render, tá? Então, esse aqui é o nosso outliner. Se for o caso, a gente poderia compor ele como um multiply lá na frente, a gente vai ver quando faz a composição, ok? Então, a última coisa que a gente precisa fazer é o nosso personagem. Vem aqui em Master Layer, só para a gente ver que está selecionando o nosso personagem. E o que eu vou fazer agora é gerar o nosso render aqui, ó, render layer de occlusion, tá? Esse vídeo está um pouquinho longo, mas rapidinho a gente acaba ele para a gente já poder gerar o nosso render e avançar o nosso projeto, tá? Aqui a gente pega então um render layer de occlusion. O que é o occlusion? Occlusion é quando a gente tem um objeto que próximo do outro faz um sombreamento. Então, se por exemplo a gente for ver uma mão perto da outra, aqui tem uma luz, ela vai fazer a sombra. Mas há uma região entre próxima uma da outra, onde não tem sombra, mas uma faz o sombreamento próximo da outra por proximidade, tá? Então isso é chamado de occlusion. Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, dá pra gente ver como que se faz um occlusion simples, tá? Então a ideia é assim, ó, seleciona o objeto que você quer fazer. No caso a gente vai fazer aqui com o nosso personagem, que é o rig do Leonardo. A gente vai criar um novo layer para ele aqui com ele selecionado. Um minutinho, ele vai criar. Aqui o render. Opa, criou dois, então eu vou deletar um.
cliquei sem querer, delete layer. Então o layer 1, que é o caso que a gente criou, a gente vai fazer um override para ele gerar um render de occlusion, ok? Um minutinho, ele vai gerar para a gente. Aqui no caso a gente vai colocar o nosso nome do nosso layer como occlusion. É um nome esquisito, mas é isso mesmo, tá? A gente chamando ele de occlusion aqui, a gente já vai então fazer um override do nosso material que está lá. O override que a gente vai criar, por exemplo, a gente tem várias formas de fazer. A gente poderia criar um novo material, por exemplo, que seria material de occlusion. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, então a gente vai usar um Surface Shader, ok? Surface Shader. Ele habilita para a gente um material opaco, ok? É igual a gente está usando, né, no nosso 3D para fazer o render 2D. E no caso a gente vai usar, deixa eu ver se o nosso Mental Ray está ligado. A gente pode usar também o render com Mental Ray, tá? Então o plugin que a gente vai ver se ele está ligado é o Mental Ray. Maya to Mental Ray, vamos achar ele aqui. Aqui, Maya to Mental Ray, ok? Então tá ligado, é o plugin que chama Maya for Mental Ray 2015, ok? Então ele está ligado. Então quando a gente tem o Mental Ray ligado, a gente pode vir aqui nas opções do nosso Surface Shader que foi criado. Aqui no Alt Color a gente pode mapear um material aqui. Esse material que a gente vai conectar é um material do Mental Ray. Então a gente pode vir aqui no Mental Ray, deixa eu ver se eu encontro onde que ele está. Aqui, Mental Ray Materials, ok? A gente vai procurar aqui, por exemplo, o Occlusion. Onde que ele está? Cadê? Vamos aqui direto no Mental Ray, no caso. Ele deve estar aqui para baixo. É ele aqui, ó, MIB Ambi Occlusion, tá? Então é o Ambient Occlusion, tá? É uma oclusão de ambiente. Então se a gente escolher ele vai, esse valor aqui a gente pode aumentar, por exemplo, 64 é um valor que eu gosto de pôr. E se a gente ver o nosso render com esse material novo que a gente criou, a gente vai analisar. Provavelmente ele deve ter funcionado direitinho para fazer uma oclusão. Aqui no caso a gente está vendo o alpha, a gente pode ver o shading em si, e a gente precisa renderizar ele em Mental Ray no caso. Então para renderizar em Mental Ray, o que eu aconselho vocês é virem aqui no nossos render settings e fazer um override do nosso software que está usando aqui, tá? Render using. Você pode criar um Create Layer Override. Então nesse momento, se você mudar aqui para Mental Ray, ele vai renderizar somente esse layer em Mental Ray e os outros layers não vai renderizar em Mental Ray. Então no caso, a gente pode vir aqui e ver que somente esse layer ele já mudou para Mental Ray e facilita a gente fazer o render em batch, ou seja, render para todo mundo de uma forma em que todo mundo faça o que precisa, ok? Então olha lá rapidinho, ele vai demorar. O Mental Ray é um pouquinho, o Occlusion é um pouquinho mais lento. E olha lá, agora ele está com o nosso Mental Ray criado direitinho igual a gente precisa e a gente já tem todos os nossos render layers, ok? Nossos render layers estão setados. Eu vou no próximo vídeo mostrar para vocês como renderizar isso tudo em sequência para que a gente depois possa fazer nossa composição. Isso aí.